Bom, Júnior, Douglas, eu não tinha visto vocês entrando ainda. Tudo bom? Vocês conseguiram fazer os trabalhos? Deixa eu olhar aqui. Boa tarde, professor. Consegui. Tá aqui. Você fez, o Júnior também. O Júnior entregou um pouquinho de Tarde, atraso. professor. Acho que entregar com atraso, assim, eu não vou criar problema, a não ser que esteja muito enrolada a situação. Mas você entregou com atraso, for só 1 ou 2 trabalhos entregues com atraso, não tem problema não, tá? Se for para critério de desempate, a gente desempata a teu favor a entrega em atraso. Melhor do que não fazer. Vamos começar, então. São poucos alunos dessa turma, são 11 alunos matriculados, se eu não me engano. Deixa eu ver como é que está no CGA. Daí a gente vai seguir com o texto. Integração regional. São 11 alunos. Dos 11, a gente está com 8 no grupo do Google Classroom, ou seja, tem 3 pessoas que desapareceram, que não vieram nas aulas e tal, não estão aqui. E dos 8 que estão aqui, 6 fizeram o último trabalho, só para vocês terem uma noção. E deixa eu olhar os outros aqui. Não, só tem esse aqui, por enquanto, né? O outro trabalho a gente fez no CIGA. Cadê? Materiais, atividades, tarefas. O outro só uma pessoa fez, foi o Monceli até, que nunca falta, hoje está faltando ele. Vamos começar então com o texto. Como eu falei para vocês, eu ia pegar um pouco essa discussão sobre integração aí, que a Eline voltou. Eu ia pegar um pouco, falar com vocês sobre essa integração, processo de integração União Europeia e Mercosul, para a gente continuar falando de Mercosul nesse contexto de integração mundial. Primeira coisa, lembrando que a perspectiva do Mercosul era, ao mesmo tempo, criar um sistema para favorecer os países membros, no sentido da inserção deles no mercado mundial de maneira coletiva e não de maneira isolada, porque eles são predados mais facilmente, né? A lógica de cardume no oceano, tem o tubarão, se os peixes andam juntos, eles têm mais chance de sobreviver, se eles andam separados, eles são engolidos pelo tubarão mais fácil, é um pouco essa lógica, tá? Dentro daquela teoria do desenvolvimento da CEPAL, onde restringir mercados, práticas protecionistas, desde que muito pontuais, localizadas, podem favorecer o crescimento econômico em detrimento do liberalismo econômico, que pode desfavorecer esse crescimento, porque insere os países periféricos no mercado mundial numa situação de periferia sempre, né, trocando produtos básicos, produtos primários, por produtos manufaturados, produtos industriais. Isso desfavorece os termos de troca entre os países e, portanto, mantém o país pobre na categoria de subdesenvolvido. Então, o Mercosul tem um pouco essa perspectiva de gerar desenvolvimento fazendo práticas protecionistas locais. Ao mesmo tempo, ele também é uma prática de livre comércio, né? Porque, em essência, a zona de livre comércio ela aumenta, né, o liberalismo na região, favorecendo, em tese, os líderes naquela região. Então, o Brasil é o grande beneficiário do Mercosul, porque a gente está para o Mercosul assim como os Estados Unidos está para a América Latina. Vocês viram os números semana passada, 70% das exportações dos países do Mercosul são brasileiras, a comercialização entre os países internos favorece bastante o Brasil. Só que a natureza do comércio do Mercosul é outra, né? A gente tem o protecionismo da produção industrial. A gente, para fora do Mercosul, a gente vende basicamente petróleo bruto e cereais, e carne, frango agora, principalmente com as exportações de 2010 para cá, a gente vai olhar já no caso da União Europeia mostrando isso. Carne e frango são produtos da pauta agora de exportação brasileira. Mas fora isso, era soja. E dentro do Mercosul, não. A gente criou um mercado protecionista para carro, basicamente. Então, o grande bem, produto de exportação do Mercosul para dentro do Mercosul é carro, e esses carros são produzidos no Brasil. Tem fábrica na Argentina agora também, mas essencialmente no Brasil. Eu acho que eu vou preparar uma aula só para discutir esse caso das multinacionais no setor automobilístico e o Mercosul, porque é um troço bem interessante. Porque a promessa, né, do Mercosul é que fazer esse protecionismo vai desenvolver a indústria local.
mas a gente está vendo que talvez não seja o caso, no caso do Mercosul para a indústria automobilística, porque, na verdade, nossos carros têm ficado, não atrás, né, porque a gente não tem carroça no Brasil, os nossos carros são carros, né, que funcionam bem e tal, mas do ponto de vista da globalização e do barateamento dos custos da cadeia produtiva, o Brasil está ficando para trás porque o mercado automobilístico mundial está agora globalizado. Você produz uma peça em Taiwan, outra peça na China, outra peça nos Estados Unidos, tudo aí monta tudo num lugar e vende o carro. E a gente, desde a década de 70, né, a gente privilegiou a instalação das indústrias automobilísticas no Brasil, ou seja, para vender carro aqui, tem que trazer a indústria para cá, o parque industrial para cá, o que favoreceu muito São Paulo, a região do ABC, tudo isso daí, mas que está agora sofrendo com a competição internacional e se mantém dessa forma por causa da política protecionista, política tarifária brasileira e do Mercosul, por consequência. Né? Carro importado paga caríssimo para entrar no Brasil, por isso que a gente não vê carro importado aqui, só quem roubou muito dinheiro ou quem é empresário muito rico que consegue comprar carro importado nesse país. Outro aspecto relevante sobre esse negócio dos carros é que a gente está ficando para trás em termos do desenvolvimento da tecnologia elétrica. O mundo todo está se eletrificando em termos dos veículos, ou tentando, pelo menos, a duras custas, mas está avançando essa agenda fortemente, desse modo não só reduzindo as emissões de carbono, mas a própria transformação dos veículos em veículos elétricos está gerando externalidades positivas para a economia, porque você fomenta toda uma cadeia industrial aí nova e diferente sobre bateria e os elementos necessários para fazer essas baterias, processos industriais que não favoreçam a queima de carbono, tudo isso daí. Então, a gente está ficando para trás desse negócio também, como a nossa indústria está muito localizada aqui, não está sujeita a essa competição internacional, a gente não tem incentivo para fazer isso daí. É um problema. Bom, mas voltando para o Mercosul, essa promessa engateia, mas não se revela de maneira muito clara. Né? De qualquer forma, ó, Monceli aí. De qualquer forma, esse caráter dúbio do Mercosul permanece. Você tem, ao mesmo tempo, um bloco que está favorecendo o livre comércio e, ao mesmo tempo, ele está favorecendo o protecionismo. Então, você tem duas frentes abertas aí de conflito, de incentivos econômicos para desenvolvimento ou não do Mercosul. Vamos olhar como é que o texto trata isso. Eu selecionei algumas partes só. Como eu falei no começo da aula, esse texto está muito bom, tá, gente? Esse texto aqui da Patrícia Kegel e do Mohamed Amal, revista de Economia Política. Está super interessante, está teoricamente muito bem formulado. Mas só que ele está um pouco datado, né? Como eu falei, 2013. Ele está falando do momento onde a União Europeia e os países centrais estão em crise e a periferia está crescendo. A gente está no momento inverso agora. Mas muitas coisas que eles falam aqui estão valendo ainda. Deixa eu pegar as partes que eu grifei aqui, que são as que eu achei mais interessantes, e a gente segue daí. Eu até fiz uma coisa aqui para facilitar. Então, vou pegar esse comecinho aqui. Originalmente, a cooperação pode ser definida como um conjunto... esse aqui é o conceito de cooperação internacional, cooperação regional, tá? O conceito de cooperação é importante para o texto deles. Então, eles vão falar aqui que a cooperação pode ser definida como um conjunto de relações que não se encontram baseadas em fatores coercitivos, mas legitimadas dentro de um contexto de consentimento dos atores envolvidos, tendo por objetivo a obtenção de vantagens mútuas. Então, tem que ser um jogo de soma positiva que incentive os atores a cooperarem. Nesse contexto, a arquitetura comercial, já impregnada pela concorrência entre estados e regiões, e no qual era necessário articular a liberalização multilateral no âmbito do OMC, a formação de acordos de integração regional possuía uma dupla vantagem. De um lado, por constituir em si, em exceção, a cláusula da nação mais favorecida, permitiam a manutenção de mercados domésticos protegidos. De outro lado, ao formarem um processo complementar ao sistema multilateral do comércio, estimulavam níveis mais aprofundados de cooperação entre estados de um mesmo entorno geográfico,
na medida em que possibilitavam a seus membros o aprofundamento de temas como investimento, compras públicas e concorrência. Aquilo que eu falei para vocês, o Mercosul, ele tem um caráter duplo e ambíguo, né? Todos os blocos econômicos, no sentido que a gente está estudando esse semestre, têm esse caráter ambíguo. Ao mesmo tempo, eles são liberalizantes em relação à globalização, né? Ao mesmo tempo, eles são liberalizantes, por outro lado, eles são o protecionismo aplicado em escala global, porque o bloco, ele é global, por definição, né? Ele está para além do Estado-nação, e ali você tem favorecimentos. Deixa eu pegar outro pedaço aqui, olha. Inicialmente, pelo fato de que as sucessivas crises na região acentuaram as assimetrias entre seus membros, a convulsão macroeconômica argentina de 2001 e sua consequente crise política e social induziram a um distanciamento maior da dinâmica de crescimento econômico dos dois principais parceiros do Mercosul. Assim, se em 95, em dólares, o PIB brasileiro era tal e o da Argentina era tal, ou seja, uma diferença de 2,5 vezes maior. Por outro lado, depois desse período aqui, passa 5 vezes maior o PIB brasileiro em relação à Argentina, ou seja, a assimetria aumentou. E não sei se é em função da crise ou se em função da própria integração regional que favorece mais o Brasil em detrimento dos outros países. De qualquer forma, quando você aumenta a simetria, você aumenta a pressão por redistribuição, né, dentro do bloco, por mais vantagens para os países mais periféricos. O Mercosul tem tentado responder a isso, tá? A gente viu na aula passada o FOSEM, que é aquele fundo estrutural que foi criado pelo Mercosul, com aporte do Brasil de 70% dos seus recursos, para favorecer investimento em questões estruturais de integração regional. Ou seja, para botar dinheiro na estruturação econômica regional do Mercosul. Basicamente, setor elétrico, a gente viu a maioria dos projetos lá, mas questões de saneamento também. Saneamento básico, setor elétrico, nada muito ambicioso, não, tá? Pelo que eu vi ali. E, por outro lado, tem um outro projeto que eu não sei até que ponto se verificou, porque eu fui procurar em que pé que está isso, ele menciona, que a gente vai ver lá para frente, mas que estava previsto para entrar em funcionamento em 2015, que era um projeto de uma espécie de fundo de refinanciamento de seguro, tá? Do Mercosul. O que acontece é o seguinte: todo empreendimento comercial tem risco e você pode fazer contratos de seguro de modo geral para mitigar esse risco. Existem empreendimentos comerciais que são tão caros, são tão arriscados, que as seguradoras particulares não dão conta de financiar esse risco e é necessária a contratação de institutos de resseguro. No Brasil, o governo federal tem um instituto de resseguro regulado aqui, ou seja, não é possível você ter seguradoras fazendo resseguro. A única entidade que pode fazer resseguro no Brasil é o Instituto Federal do Resseguro, que é um órgão do governo federal, mas que basicamente segura as seguradoras. Então, as seguradoras tomam seguro também. E aí, para o Mercosul, estava se tentando criar, em 2015, entraria em funcionamento, um Instituto do Resseguro, do ponto do Mercosul, para investimentos na área de varejo, questões assim, que seria investimentos comerciais de varejo, não era industrialização, não era nada muito, muito grande, mas que já necessitava desse resseguro. E eu não sei até que ponto isso foi para frente, porque eu não achei nada sobre isso, apesar de que o texto fala que em 2015 entraria em funcionamento. Vamos continuar lendo aqui. Mas isso é sinal de que você está tentando criar instituições bancárias internacionais do Mercosul, tá? Tanto o FOSEM quanto esse instituto que eu estou falando para vocês são instituições, em última análise, bancárias, porque é isso que bancos fazem. Eles fazem investimento e tomam risco, tá? Então, seria um proto-banco do Mercosul, alguma coisa desse tipo. Mas parece que não foi muito para frente, não. O FOSEM ainda existe. Deixa eu pegar mais uma. Olha, ele fala até do FOSEM aqui. Ele fala das instituições aqui, né? Mesmo nesse contexto de crise econômica, as poucas perspectivas comerciais foram efetuadas algumas alterações na estrutura do bloco. Essas alterações estruturais visam redução de assimetria, de novo, porque o Brasil cresce mais que os outros. Então, você precisa tentar, pelo menos, mostrar para os outros países que você está tentando mitigar essas assimetrias. Em especial, a transformação da Secretaria Administrativa em Secretaria Técnica, a criação da Comissão de Representantes Permanentes, a instalação do Tribunal Permanente de Revisão, que a gente chegou a falar na aula passada, que é uma espécie de corte comercial do Mercosul. Antes, você não tinha a quem recorrer para dirimir
dirimir discussões comerciais dentro do Mercosul. Você tinha que recorrer a tribunais arbitrais, que geralmente os contratos preveem, né? O próprio sistema do Tribunal Permanente, ele prevê 3 situações. A primeira tentativa tem que ser pela via diplomática para a solução de uma questão comercial no Mercosul. A segunda ainda prevê os tribunais arbitrais, que constam dos contratos. O tribunal arbitral é uma instituição privada que contratos comerciais podem prever para solucionar problemas relativos àquele contrato. E em terceiro lugar apenas, caso essas discussões não rendessem frutos ou os tribunais arbitrais não conseguissem solucionar a questão a contento das partes, você poderia recorrer ao tal do Tribunal Permanente de Revisão. Ou seja, é uma instituição redistributiva dentro do Mercosul, né? Uma instituição supranacional que é indicativo do órgão se institucionalizando mais, saindo ou tentando sair da esfera intergovernamental para uma esfera supranacional. Está aqui o FOSEM também, que ele menciona. Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Nesta perspectiva, os limites ao projeto de integração regional estariam muito mais vinculados aos problemas de ordem econômica e política interna de cada país, às percepções nacionais da importância estratégica do bloco e as formas como as dificuldades domésticas afetam o grau de comprometimento nacional com a integração, né? Ao contrário da União Europeia, que conseguiu articular o processo de integração comercial e econômico a partir de instituições supranacionais. O Mercosul só conseguiu fazer isso até agora a partir de instituições intergovernamentais, né? E isso a explicação dele que ele dá os limites, mostra os limites da integração regional na região. 3 exemplos dentre as várias medidas são ilustrativos de tais esforços. O primeiro, que procura fortalecer a integração e o comércio intrarregional através da liberalização completa do comércio no setor de serviços até 2015. Então, houve essa tentativa de liberalizar o setor de serviços na região, porque, essencialmente, o Mercosul é liberalização no setor de produtos, né, e não de serviços. O segundo, relacionado à criação... esse aqui, o Fundo de Garantia para Micro, Pequenas e Médias Empresas, cuja finalidade é a garantia do aval dos empréstimos tomados quando as atividades envolvidas visem a integração das cadeias produtivas. Então, se eu estou querendo, sei lá, vender tecido na Argentina, que eu produzi aqui no Brasil, eu quero instalar uma empresa na Argentina para vender roupa, que eu fabriquei aqui no Brasil, seria o fundo que faria esse tipo de garantimento, se desse algum problema relativo a câmbio, algum tipo de crise econômica que inviabilizasse a minha empreitada, para reduzir o risco, né? E o terceiro, que significou a adequação dos interesses dos Estados-partes ao aprovar medidas importantes para a consolidação da União Aduaneira. Isso aqui, como a gente viu na aula passada, diminuiu, né? Na verdade, a União Aduaneira é imperfeita e a taxa externa comum tem uma série de buracos. Tem vários produtos, mais de 500 produtos que pode praticar uma tributação diferenciada em cada país. Convergência e divergência nas negociações, tá? O grande problema aqui do Mercosul, antes de a gente começar, do Mercosul e da União Europeia, é a pauta de importação e exportação conflituosa. Enquanto que Brasil e Argentina existem uma pauta que não é, à primeira vista, conflituosa, de trocas entre os países, né? As pautas são muito, muito interessantes para os 2 países. No caso do Mercosul versus União Europeia, tem problema, porque o que o Mercosul quer exportar são os produtos primários, basicamente, particularmente produtos da indústria agro, e a União Europeia é resistente a isso em razão de contextos dos países membros da União Europeia, particularmente a França, o sul da França, com a agricultura lá, que é resistente à entrada de produtos de fora do bloco da União Europeia. De novo, nesse contexto de que integração regional favorece os países membros e restringe e é negativa para os países extra-bloco. Tá? E o contrário também acontece. A pauta da União Europeia para a exportação para o Mercosul é de produtos industriais, produtos químicos e produtos eletrônicos, que agora vem tudo da China, mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. E aqui você tem uma resistência a isso por causa da política de substituição de importações do Brasil, basicamente. Vamos olhar aqui. Ó. Em seu período inicial, a consolidação do Mercosul deveu-se, em grande parte, à convergência macroeconômica entre Brasil e Argentina,
que, além de processos paralelos de democratização, liberalização comercial e privatizações, incluiu a paridade nas taxas de real e peso argentino em relação ao dólar, permitindo trocas comerciais relativamente equilibradas. Isso aqui é a década de 90, até 1999, quando teve a quebra da paridade do câmbio. Então, você tem realmente um contexto que os dois países estão andando juntos, com a mesma trajetória econômica no mundo internacional, né? Liberalização, democratização, privatizações, ou seja, entrada de capital externo nos países para a compra das empresas nacionais. Você tem... E a questão da paridade do câmbio com o dólar nos dois países. Isso aqui o autor coloca como uma vantagem para o processo de integração do Mercosul nesse período, e de fato nesse sentido, porque os dois estão com o mesmo marco e o mesmo horizonte, o mesmo objetivo político. Isso, óbvio, que ajuda, né, as interações entre os países no bloco. Mas, do ponto de vista da teoria do desenvolvimento econômico, isso aqui é altamente questionável, tá? Tem vários autores da economia que criticam a paridade entre câmbio interno com dólar, porque isso favorece o mercado internacional e desfavorece as empresas nacionais. A China, nesse período, não está fazendo paridade de nada com nada, está desvalorizando o yuan argentino. A Argentina tem um esquema de câmbio complicadíssimo, porque eles têm um câmbio para fora e um câmbio para dentro. Então, mas na prática, você tinha uma desvalorização enorme da moeda chinesa em relação ao dólar, para favorecer a indústria chinesa, o desenvolvimento da indústria nesse período. O que a gente está vendo frutos agora, tá? O contrário do que estava fazendo a América Latina. A América Latina estava fazendo paridade. Isso faz terra arrasada com a indústria local, tá? Inclusive, tem uns estudos excelentes sobre esse assunto que vão discutir o papel do petróleo na destruição da indústria nacional de um país, porque se o país se torna exportador de petróleo como seu principal item na sua cesta de produtos e se torna um país, né, petroexportador, essencialmente, tipo Venezuela, tipo Arábia Saudita, esses países que exportam petróleo, isso tem um peso no câmbio, porque o petróleo ele é exportado em dólar, né? O preço ele é precificado em dólar no mercado internacional. Ou seja, chove dólar para dentro do país, e isso faz com que a taxa de câmbio do país aumente. A moeda do país fique sobrevalorizada. Isso tem um impacto na indústria nacional, porque a indústria nacional vai ter que competir em dólar com os produtos que estão vindo de fora. Isso explica o subdesenvolvimento de vários países, tem muitas pesquisas nesse sentido, de vários países no mundo que não se desenvolveram em grande medida por causa disso. A Venezuela é um grande exemplo, a Arábia Saudita, praticamente todos os países. A literatura dessa área faz exceção somente à Noruega, se não me engano, que quando descobriu os tais poços de petróleo lá naquela região, eles criaram um fundo para tentar compensar a paridade da moeda, para que a moeda não ficasse sobrevalorizada. Só que agora é tudo União Europeia, então não vem nem mais o caso. E o outro exemplo, quer dizer, o euro lá agora, né? E o outro exemplo parece que era a Escócia. Tem alguma coisa ali na Inglaterra com petróleo também, mas é uma literatura mais recente. O ponto é fato que petróleo valoriza a moeda e petróleo, por consequência, valoriza o câmbio, e valorizando o câmbio isso tem efeito na indústria local. Né? Do ponto de vista da teoria do desenvolvimento cepalina, que pauta a ideia do Mercosul até certo grau, taxa de câmbio paridade com dólar não é coisa boa não, tá? Cria uma fricção aqui com o objetivo de valorizar as indústrias locais. Mas vamos seguir aqui. Ele coloca como positivo aqui. De fato, nesse sentido né? Porque é a mesma agenda política. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a oferta europeia inclui 90% das importações do Mercosul, mas não os principais produtos de interesse do setor agropecuário. Isso aqui é a proposta que a União Europeia fez para esse acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, ainda em 2005 para frente. Esse acordo vem se arrastando, tá, gente? Esse acordo não é de agora, não. Ele é antigo e agora houve uma nova tentativa de tentar amarrar ele e ainda está em pausa. Sua exclusão deveu-se ao fato de que se referiu exatamente a produtos agrícolas sujeitos, em sua maioria, a políticas protecionistas adotadas pela União Europeia e ao conjunto de medidas constantes no apoio da política agrícola comum. Se a gente for olhar no outro texto, depois a gente vai olhar outro texto com calma. Cadê?
eu sair dele aqui, peraí. O texto do BID, ele vai mostrar justamente esse panorama das medidas que ele chama de não tarifárias em relação à compra de produtos agrícolas do Mercosul. O legal desse texto é que vocês vão ver que teve uma mudança, tá? O Brasil parece que tem se adequado ao que a União Europeia está pedindo, e aí essa desculpa das políticas protecionistas não tarifárias não vai colar muito mais. Por isso que a União Europeia tem falado agora em Amazônia, em devastamento, política ambiental como uma desculpa para não importar produtos agrícolas do Brasil. Faz sentido? Faz. Óbvio que faz, né? Esse governo atual aí é um horror em termos de destruição do meio ambiente. Não que os anteriores fossem muito melhores, mas a situação atual está gritante mesmo. Até as próprias empresas que exportam soja, que exportam carne, a JPS, tem reclamado desse governo, porque eles estão querendo exportar para a Europa e os europeus não estão querendo importar esses produtos com a desculpa, né, a justificativa de que eles vêm de regiões onde está tendo muito desmatamento e destruição da Amazônia. Mas esse discurso só apareceu agora, mais fortemente, porque as medidas não tarifárias que existiam antes, os empresários estão conseguindo superar. Tá? A gente vai ver depois quando a gente olhar esse texto aqui. O Brasil está se adequando ao protecionismo europeu, portanto, a Europa não tem mais desculpa para não comprar carne brasileira. Aí a desculpa agora vai ser a Amazônia. Tá? Do ponto de vista geopolítico, esse é o raciocínio. Mas vamos voltar para outro texto primeiro. Peraí. Aqui. Já na perspectiva europeia, o Mercosul deveria rever sua lista de itens industrializados sensíveis, né, sobre os quais, principalmente carro aqui, tá? O Brasil não quer importar carro da Europa, a Europa quer vender carro no Brasil, sobre os quais incidam significativas alíquotas de importação. Ocorre que estes países, o Brasil em especial, desenvolveram seu complexo industrial baseado na política de substituição de importações, aquilo que eu tenho falado para vocês, a lógica da CEPAL. Porém, o fator determinante da interrupção das negociações entre ambos os blocos foi o fato de tanto o Mercosul, enquanto bloco, e seus integrantes individualmente, como a União Europeia, privilegiaram as negociações multilaterais na OMC. Isso aqui é na época, tá? Isso aqui não interessa muito para a gente, não. Agora, tem outro fator aqui mais recente, que é a China. A gente vai ver a China aparecendo com a cabeça... como é? Rearing its ugly head. A Argentina vai aparecer a cara feia da Argentina mais para frente aqui nesse texto, mas hoje em dia o principal fator que favorece a compromissos multilaterais e não compromisso entre blocos é a China. Aí já aparece aqui, ó. O segundo conjunto de fatores está vinculado ao crescimento das economias. Parece que eu adivinho, o cara vai falar na sequência no texto. Em especial da chinesa, que alterou substancialmente a geografia econômica e comercial global, resultando em um efetivo deslocamento de poder relativo no cenário internacional, com implicações óbvias para as relações comerciais internacionais, a ALC, América Latina e Caribe, tá? A ALC e do Mercosul em particular. Se, por um lado, a União Europeia está se recusando a comprar produtos agrícolas brasileiros, a China está feliz da vida em comprar tudo que o Brasil vende. Esse é o problema. E aí o Brasil prefere fazer acordos bilaterais, Mercosul, Brasil, China, do que estar se preocupando com a União Europeia. Esse é um dos grandes entraves. Tem um problema sério nessa pauta de exportação também, porque, de novo, o Brasil está se inserindo no mercado internacional de maneira subdesenvolvida. Antes, a China, Brasil, África do Sul, Índia e Coreia do Sul faziam parte do chamado mundo emergente, ou seja, mundo periferia do capitalismo. Agora, a China não é mais periferia e o Brasil está virando periferia da China. Tá? Então, tem um problema muito sério nisso daí. Outro problema sério é do ponto de vista ambiental. Tá? Essa coisa de exportar soja cria sérias pressões sobre os ecossistemas brasileiros. Até no Amapá, o Amapá está exportando soja para a Índia agora, para a China agora, tá? Pelo Porto de Santana. Tem bastante fazenda de soja aqui já. Qual é o problema disso? A pressão ambiental. Na verdade, o que o Brasil está fazendo não é exportar soja, é exportar água, tá? Água é o grande problema aqui. A soja, para ela crescer, ela precisa de muita água, muita água mesmo para plantar soja. E a China tem problemas de abastecimento de água seríssimos nos grandes centros urbanos, de água poluída, tudo que vocês possam imaginar nessa área ambiental aí, e água para agricultura faltando,
em razão das mudanças climáticas, das pressões de água. É por isso que a China tem comprado soja de outros países. Eles produziam soja lá. Né? Vocês podem perceber que a culinária chinesa é toda baseada na soja também. Né? O tal do molhinho de soja, aquilo ali, tudo da culinária da região asiática era da soja. Só que, como eu estou falando para vocês, a pressão ambiental é enorme de produzir soja em escala, então eles preferem exportar esse problema para outro país e comprar o produto daqui, já que a gente está disposto a vender, né? Só que isso cria pressões ambientais muito sérias. Não é só a soja pela soja, tá? O que a soja faz? Além de exportar água, né? Para que a China compra soja? Ela não compra soja para o povo comer soja lá, isso também. Mas o principal consumidor de soja na China não é o chinês, é o porco. É o porco chinês, tá? E aí a carne do porco é que vai ser vendida lá dentro no comércio interno deles. Então, só para colocar algumas coisas em perspectiva, mas a fome da China por comprar soja do Brasil está aumentando desde esse período aqui. Tá? Isso aqui é 2010, 2009, 2008, 2013, e de lá para cá só aumentou. O fortalecimento do comércio, ou seja, o crescimento foi tão intenso que a Ásia, inclusive, superou a União Europeia como tinha as exportações na região. Foi nesse período aqui que virou a chave, tá? Até aqui, a gente exportava mais para a União Europeia e para os Estados Unidos. Eram os nossos principais parceiros comerciais. Agora é a China. A partir desse momento e até hoje em dia. Até hoje, essa coisa só se intensificou. Cada vez mais a gente exporta para a China e importa de lá também. A gente vai já ver isso daí. Principalmente eletrônicos. Coisas que a gente importava dos Estados Unidos e da Europa, agora a gente está importando de lá, que são eletrônicos, semicondutores, o mercado de chips e de fones de ouvido, essas... Né, eu estou todo equipado aqui agora, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, só para vocês. Que enfim, exemplificável, é idiosincrático, mas é exemplificável. Esse fone aqui da JBS foi barato para burro, é um puta fone bom. Antigamente isso aqui ia custar para mim uns R$1.000 se eu fosse comprar na Europa. R$1.000, R$1.500, R$1.600 se eu fosse comprar um desse na Europa. Comprando da China, R$200. Aqui no canto de casa vende um Bluetooth 250. Fone assim do melhor nível. Não dá para mostrar para vocês o meu microfone de tripé. Eu tenho um microfonezão de tripé aqui. Se eu fosse comprar no mercado europeu, isso aqui é R$3.000. Se eu for comprar um tão bom quanto na China, é R$200, R$300. Então, isso vira a nossa balança comercial com a China e joga o comércio para lá em vez de Estados Unidos e Europa. Mas isso por quê? Porque a China, nos anos 90 e 2000, praticou política de substituição de importação muito pesada lá, diferente da nossa, que foi bem branda, e praticou câmbio desvalorizado, uma série de práticas econômicas que levaram agora a China e a Ásia, de modo geral, a exportarem essas coisas e não mais importarem, tá? Mas vamos voltar para o texto. É que vocês são novinhos, eu lembro dessa época, você não tinha essas coisas aqui. Agora tem porque a China está vendendo para a gente. Então, a participação da Ásia nas importações totais da América Latina em 2000, que representava apenas 10%, passou a representar 27% em 2010. Em 10 anos aumentou 17%, proporcionalmente aos outros países para quem a gente exporta. Hoje em dia é maior ainda, tá? Está na casa de 30%, tá na casa de quase 40% das exportações vão todas para a China, como pode ser observado na tabela 2 abaixo. Em seu conjunto, tais dados demonstram a tendência crescente de desvio do eixo comercial estratégico da América Latina em direção à Ásia. Aí ele fala alguns dados aqui comparando com como caiu nos países centrais. Retomada das negociações entre Mercosul e União Europeia. Em primeiro lugar, porque a emergência de novos players econômicos e de China alterou o sentido dos fluxos de comércio e investimento, tornando a maior parte dos países desenvolvidos importadores de manufaturados e, recentemente, também de produtos com maior valor agregado tecnológico. Não é só o Brasil, os Estados Unidos também está importando mais produto tecnológico da China, tá? Então, esse jogo virou para todo mundo. Ou seja, o comércio internacional está ocorrendo cada vez mais em um emaranhado de acordos preferenciais que tendem a diminuir a importância do sistema multilateral. Esta loja de fragmentação tem sido descrita como spaghetti bowl, na medida em que cada país
gera uma relação comercial específica com normas diferenciadas. O que ele está chamando a atenção aqui? Esse processo todo que a gente está vendo em relação ao Brasil, com China, com países do Sudeste Asiático, que está acontecendo no mundo todo, está levando a um enfraquecimento das relações multilaterais no sistema da OMC, no sistema dos blocos de integração regional, né, institucionalizado nesses termos. O que está aumentando é o nível de negociações bilaterais, né, o que ele chama aqui de spaghetti bowl, porque cada país faz um acordo com cada outro país, isso daí vira uma confusão em termos de organização das regras de comércio internacional, e não só isso, mas enfraquece a possibilidade de você ter práticas mais justas de comércio internacional. Porque se você está negociando com cada país, os países mais fracos vão ter possibilidade, vão sofrer mais nessa negociação, né? Se você negocia em bloco, a sua capacidade de conseguir mais concessões dos países mais fortes é maior do que se você negocia sozinho. Por isso, nesse ponto, a importância do Mercosul permanece, tá? Não é à toa que a tentativa de negociar União Europeia versus Mercosul, não é Brasil e Mercosul, não é Argentina e Mercosul, é a gente tentar negociar em bloco, porque isso tem vantagens. Então, o texto chama atenção para isso nesse ponto. Por outro lado, embora os resultados da balança comercial sejam positivos para os países do Mercosul, a análise da pauta de exportação e importação entre os dois blocos apontam para uma estrutura de trocas que reflete um padrão assimétrico em sua composição. Ou seja, os países do Mercosul apresentam vantagens comparativas nos setores primários e agrícolas, enquanto que os países da União Europeia apresentam uma pauta predominantemente concentrada em produtos manufaturados, tais como máquinas, equipamentos de transporte e química, entre outros. Que ainda é essa pauta, tá? Com exceção da parte de eletrônica, trator, química pesada, petroquímica e química, remédio, se bem que tem muita coisa que a gente está falando da China também agora. Mas a pauta ainda é essa, perfume, coisas para perfumaria na França. E a França tem uma indústria química muito pesada. A gente vê isso nos perfumes, mas isso é em toda a indústria química que vocês podem imaginar, a França é muito, muito forte por causa disso. Então, a pauta ainda é a mesma, tá? Ele chama atenção para essa desigualdade. Dessa forma, do total de pauta de exportações para o Mercosul, 87% são compostos de produtos manufaturados, ou seja, o Mercosul importa da União Europeia, 87% do que ela importa são produtos manufaturados. Apesar de a crise global, a participação dos setores manufatureiros mantiveram o mesmo desempenho. Isso é aquela crise de 2008, 2010, lá dos países ricos, tá? A gente continuou importando coisa deles mesmo nesse período. Vamos seguir aqui. Enquanto isso, a pauta de exportação do Mercosul para a União Europeia mantém-se predominantemente concentrada em produtos primários nesse período. Desta forma, em 2007, a participação dos produtos primários era de 71% do total das exportações para a União Europeia, e em 2001 a participação dos produtos primários aumentou para 75%. Ou seja, mesmo com a crise econômica e financeira, ou talvez exatamente por causa dela, as multinacionais europeias mantiveram o Mercosul e o Brasil como principal destino de seus investimentos externos. Isso aqui é o que eu falei para vocês do contexto da crise. Ele está analisando aqui nesse pedaço do texto os efeitos da crise de 2008 nos países centrais em relação ao Mercosul. E aí a conclusão que ele chega é que não afetou, na verdade intensificou as trocas entre Mercosul e União Europeia, particularmente os investimentos diretos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, quando os países centrais entraram em crise, na crise imobiliária, o dinheiro veio para cá. Por isso, inclusive, que o Brasil se desenvolveu nesse período. Não só por isso, mas foi uma das grandes razões, tá? Quando a crise de lá acabou, os Estados Unidos subiu a taxa de juros, o dinheiro corre, vai embora daqui de novo, e aí a nossa crise veio na sequência, que está afundado desde então, o Brasil, desde 2015. A nossa crise tem muito a ver com a retomada dos países ricos depois da crise de 2008 deles. Sob a perspectiva europeia, a inserção do setor automotivo na oferta do Mercosul, por exemplo, teria como resultado imediato o aumento da vantagem competitiva das empresas automobilísticas europeias em relação aos concorrentes norte-americanas e japonesas.
Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem proteção no nosso mercado automobilístico. Se a gente abrisse para a União Europeia, aumentaria a competição aqui das empresas que vendem carros com as empresas que ele fala aqui, norte-americanas e japonesas, mas na verdade são empresas multinacionais que estão localizadas no Brasil. A gente já tem, né? Tem Renault e Peugeot no Brasil já, que são multinacionais europeias, mas a fábrica é aqui. Então eles têm que trazer vários produtos para serem fabricados aqui na região. A Renault tem fábrica na Argentina também. E nesse ponto é diferente de você simplesmente baixar a tarifa e importar o carro pronto lá da França. Vamos mais rápido, porque já passou até do tempo. Por outro lado, subsistem dificuldades de composição de interesses comuns dos Estados-partes, e em especial o neoprotecionismo argentino. Eu estava dando uma olhada recente na Argentina, nesse movimento que a Argentina fez de suspender sua participação no Mercosul. Eu achei que era alguma coisa só relativa à briga com o Bolsonaro, tá? Não é. A Argentina suspendeu todos os tratados bilaterais assinados pelo governo anterior, do presidente anterior, que era um presidente que não era peronista, né, super livre comércio. O outro que entrou suspendeu todos os tratados internacionais. Quer dizer que ele não está praticando ainda o que os tratados dizem. Quer dizer que ele, se ele quiser mexer em alguma coisa, ele está avisando os países que ele não está obrigado a obedecer o tratado, se ele não quiser obedecer o tratado. Então, não foi uma coisa só com o Brasil e o Mercosul, mas foi uma coisa com a globalização. É uma coisa anti-globalização do presidente atual. Ele poderia ter mantido o Mercosul como parceiro preferencial, mas como agora o governo Bolsonaro também é um governo completamente atrelado, ou pelo menos era, né, a política do Trump, a política americana, o presidente de lá também olhou com maus olhos isso e colocou o Mercosul e o Brasil na roda, tá, da suspensão dos tratados. Salta aos olhos, eu falei na aula passada para vocês, que nesses momentos de crise, o Mercosul não é visto como uma ferramenta para sair da crise. Né? Na crise da União Europeia, na crise do mercado imobiliário de 2008, que a gente vai olhar mais para frente, a União Europeia foi a ferramenta pela qual os países saíram da crise. No Brasil ou na América Latina, quando tem alguma crise econômica, cada um se vira para sair da crise do jeito que pode. Não se coloca o problema do ponto de vista de bloco regional. Isso é sinal de que o Mercosul não importa muito, tá, para esses países. Eu dei o exemplo da vacina, que para mim foi um exemplo gritante. A gente poderia ter comprado a vacina em bloco, favorecido a articulação regional, teríamos comprado várias vacinas diferentes, né, não feito como o Brasil fez, comprou só uma vacina. Se não fosse o governador de São Paulo surtado querer brigar com o Bolsonaro e fazer a vacina dele lá, a gente só teria uma vacina comprada até agora, sendo que 75% das vacinas aplicadas no Brasil foram vacinas da Coronavac. A gente está em uma situação muito pior do que a gente está agora. Mas a gente poderia ter uma situação melhor ainda, se tivesse negociado via bloco. Então, é muito evidência de que a solução não sai pelo Mercosul. Pelo contrário, o Mercosul é visto como um entrave a soluções em algumas situações. Agora, por exemplo, como eu estou dizendo, o presidente argentino quer ter liberdade para negociar bilateralmente com os países acordos comerciais para ajudar a sair da crise. Então, o Mercosul é visto como um entrave, porque pelas regras do Mercosul, você não pode fazer negociação bilateral, você tem que fazer negociação via bloco, tá? Então, é sinal de que, sabe, anda com pernas ruins o bloco. Era para ser o contrário, a gente vê a solução via Mercosul e não o Mercosul como um problema. Mas isso tem a ver, de novo, com aquele caráter ambivalente do Mercosul, que a gente viu na aula anterior, falando do conceito de autonomia, né? No texto anterior, o conceito de autonomia fala muito dessa coisa ambivalente do Mercosul, e, de novo, agora, quando a gente vê essa característica que o Mercosul serve ao mesmo tempo para aumentar o poder dos países econômico, mas, ao mesmo tempo, ele restringe o comércio internacional. Então, é uma coisa mesmo ambígua. E o texto é isso, senhores. Assim, em linhas gerais. Então, só queria dar uma passada com vocês. Mas ele está muito bom do ponto de vista teórico. Está melhor do que da semana passada. É interessante a gente pensar em termos contrafactuais, né? Tem aqueles textos que dizem por que a teoria do intergovernamentalismo funciona no Mercosul. Aí ele começa a reunir evidências que mostram que o intergovernamentalismo funciona no Mercosul. É importante a gente olhar os momentos de crise para olhar o contrafactual.
o que não está deixando o Mercosul se desenvolver, o que impede a negociação bilateral com a União Europeia, para a gente tentar pensar quais são realmente os fatores que levam ou impedem a integração regional, tá? Só para dar uma olhada rápida no coisa do BID, a nota técnica do BID, tem 30 páginas, mas também está bem carregado, está bem escrito em termos teóricos, tá? Ele usa os autores aqui para falar de colocar questões de maneira assertiva. Cadê? Ele faz um resumo bem da literatura, é isso que eu quero dizer, tá? Na página inicial, sobre a análise econômica do Mercosul e da União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, ele traz umas conclusões bem interessantes no final. O mais importante do texto está aqui para o final, que eu notei, tá? Bom, primeiro, explicar para quem não leu o texto, ele está analisando aqui qual é a metodologia e o objeto de estudo dos caras. Eles estão analisando as TBT e SPS. O que é TBT e SPS? SPS significa Sanitary and Phytosanitary Measures, que é barreiras fitossanitárias e sanitárias ao comércio internacional, e as chamadas barreiras técnicas, que são barreiras técnicas ao comércio internacional também. Toda vez que um país muda alguma regra de comércio internacional interna no seu país, né, por exemplo, se a partir de hoje eu exijo um mínimo de coliformes fecais no arroz que eu compro, que seja 30 partes por milhão e não mais 60 partes por milhão. Toda vez que eu mudo uma regrinha dessa, eu preciso informar a OMS, porque a OMS é que informa para todos os países membros que mudou aquela regra, para todo mundo ficar sabendo, para todo mundo saber, para ter um padrão comum de entendimento e conhecimento sobre as regras praticadas em cada país. Toda vez que um país membro da OMS altera uma regra dessas, ele tem que informar a OMS, ele tem que comunicar a OMS, tá? E essa é a base de dados da pesquisa do IPEA aqui. Ele está analisando, em um determinado período, quantas foram as comunicações de alteração de regra sanitária e fitossanitária e barreiras ao comércio, esses dois tipos de regra aqui, dos países no mundo em comparação com o Mercosul, União Europeia e tal. É isso que ele está vendo. Ele não está vendo se essas novas regras pioraram, dificultaram ou melhoraram o comércio internacional. Ele só está vendo se a regra mudou. São 50 mil mudanças de regra que ele vê aqui, então ele não olha uma por uma para analisar se piorou, dificultou ou facilitou o comércio internacional. A base de dados dele só vai, a variável dependente dele, né, só vai informar se mudou ou não mudou. Tá? Mas a partir desse dado a gente consegue extrair umas coisas bem interessantes aqui. Eu vou partir logo para as conclusões e dos gráficos. O que ele descobre, particularmente no caso do Mercosul e do Brasil, é essa linha pontilhada aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, essa linha pontilhada aqui no final, tá? O que essa linha pontilhada está indicando? De 2000, na verdade, tem aumentado de 2013 para cá, de 2013 até 2019 que eles veem esse dado. Está aumentando. Significa que o Brasil, em particular, e a União Europeia e o Mercosul como um todo, estão fazendo muitas mudanças nas suas regras fitossanitárias e TBT, né? TBT e SPS que ele está analisando. Mas, particularmente SPS, tá? Que são as regras que afetam produtos agrícolas, basicamente. E está mudando muito. E a conclusão que ele chega é que está mudando muito porque o Brasil está se adequando às exigências da União Europeia para exportar para lá. Particularmente as exigências feitas no mercado de carnes, aves e carnes, né? Carne bovina e carne de frango, para exportar para eles lá, mas também produtos cereais, outras coisas. Isso significa que a União Europeia não tem mais as desculpas que tinha para não importar produto brasileiro, porque muitas das barreiras à importação de produtos de fora da União Europeia são barreiras de TBT e SPS, não são barreiras tarifárias. Você tem barreiras fitossanitárias e barreiras tarifárias. A barreira tarifária é você aumenta o imposto de importação, tá? Barreiras fitossanitárias é você dizer, isso aqui não pode entrar no meu país porque não está de acordo com as regras de qualidade que o meu país exige. Ele mostra que as regras da União Europeia são muito exigentes, são inclusive mais exigentes que as regras
da OMS, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, da OMC, da Organização Mundial do Comércio e da Organização Mundial de Saúde. São mais exigentes as regras da União Europeia, o que é indicativo de protecionismo. É isso que ele está argumentando aqui. Mas ele está mostrando que o Brasil tem se adequado. Então, não tem mais essa desculpa, a gente consegue vender para eles lá. E aí, eu acho que é daí que está vindo aquela grita da Amazônia, recentemente. Que a França, basicamente, mas vários países da União Europeia, têm tentado justificar cotas e proibições e limitações e dificultar a importação de produtos agrícolas brasileiros em razão da queimada, da devastação da Amazônia, do Pantanal, dessas coisas todas que a gente tem visto. O que é verdade, tá? Diga-se de passagem. Não é mentira, não. Mas que a lógica vem do protecionismo. A lógica não vem só de uma preocupação com o meio ambiente. E os dados mostram isso. Então, é bem interessante esse gráfico. Deixa eu ver se eu acho a conclusão lá no final, que eu anotei aqui. Deixa eu achar aqui pelo localizar. Vou mostrar para vocês a conclusão. No geral, cadê o no geral? Considerações finais. Vamos ler aqui esse finalzinho. Dada a própria natureza das commodities agrícolas, era esperado que as medidas SPS tivessem sido enviadas em maior proporção, o que de fato ocorreu. Os alimentos mais notificados pelas notificações sanitárias das economias latino-americanas estão nos grupos de frutas, produtos hortícolas, sementes e grãos. Em contrapartida, a União Europeia solicitou padrões de qualidade sobre produtos carne, cereais e resíduos alimentares. No entanto, as exigências europeias que fazem menção ao Mercosul apresentam um perfil distinto. Os produtos afetados são frutas, produtos da indústria e moagem de semente. Cadê a parte? Os resultados esclarecem quais setores devem receber atenção especial por parte dos exportadores na possível ratificação do acordo. O fluxo de produtos tenderá a ser maior quanto mais transparente e harmônicas forem as regulamentações dos países sobre os processos de produção e distribuição desses bens. É super liberal esse artigo, esse texto da IPEA, tá? Ele vê com olhares positivos. Para o texto da IPEA aqui, vocês vão ver que é importante aumentar tanto a exportação de produtos agrícolas quanto a importação de produtos industrializados. Eles vêm com bons olhares. Não é um texto CEPAL, isso aqui. O texto CEPAL vai criticar os produtos industriais serem importados. A tendência crescente das notificações confirma os argumentos de uma substituição crescente das barreiras tarifárias, apontando para uma nova configuração das políticas comerciais que regem as transações do mercado internacional. É isso, eu não consegui achar a parte que ele fala aqui, que o fato do Mercosul e do Brasil, em particular, estarem fazendo muitas notificações é indicativo de que a gente está se adequando às regras. Que é mais ou menos esse gráfico aqui. Então, o texto é isso, tá, gente? Esse do IPEA. Perguntas? Que vocês já estão entediados de eu estar falando aqui um monte. Oi, Moncelli. Não tinha te visto entrando. Monceli. E aí, oi, professor, tudo bem? Tudo, te vi entrando. Estou aqui antenado. Então, é isso, gente. Soja, o Amapá está exportando muito, inclusive, agora para a China, tá? Depois talvez a gente olhe especificamente sobre isso. Teve uns dias atrás até que prenderam aí uma família de fazendeiros de Mato Grosso, de Goiás, aqui no estado, por estar fazendo grilagem de terra aqui. Porque as regras ambientais são muito rígidas em termos de quanto que você pode cortar da vegetação nativa para plantar soja ou o que quer que seja. Tá? Pelo Código Florestal, 80% da mata nativa tem que estar de pé. Então, é complicado isso daí. E aí os caras acham esquemas para conseguir plantar essa soja e vender lá pelo Porto de Santana para a China. Mas tem a ver com essas pressões aí. Fala. Não, professor, não tô só deixei o microfone aberto. Professor, só estou com uma dúvida aqui nessa sua última atividade aqui. Quando o senhor fala quais são os princípios entraves da criação. Esse entraves, que sentido o senhor quer saber? Que dificultam. Posso até mudar o texto aqui. Que dificultam, né? Porque vocês leem o texto conseguem pensar aí. Perspectiva...
Outras paralisianas tem um lateral, nova geografia, e do panorama. Expliquem essas palavras, quais são os principais. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu abrir para vocês verem o que eu estou escrevendo. Caramba. Muita aba. Quais são as principais dificuldades da criação de uma zona de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia? É isso. Tá. Bem simples, tá? Bem fácil de pensar, mas tentem ir um pouco além, usando os argumentos dos textos, mostrando essas dificuldades na prática. Essa é a atividade para até a próxima semana, professor? Para até a próxima semana. Eu botei a data aqui um pouco. Como eu consegui botar o texto com antecedência, semana passada eu já tinha botado o texto, eu fiz um prazo mais reduzido, tá? Eu botei até dia 17, que eu acho que é segunda-feira ou terça-feira à noite, para vocês entregarem esse. Aí eu vou botar o material da semana que vem ainda, porque eu ainda estou decidindo se a gente vai sair de Mercosul e estudar a União Europeia já, ou se de repente vale a pena a gente olhar alguma coisa sobre o mercado automobilístico do Mercosul, como eu falei, né? Dois problemas para que realmente houvesse uma substituição de importações na política praticada pelo Mercosul e a política protecionista, que eu antevejo da literatura, são a política cambial, como eu falei para vocês, principalmente na década de 90, quando o real e o dólar, e o peso e o dólar estavam iguais, isso é um problema para a indústria local, tá? E o segundo é o fato de que a gente fez a nossa industrialização a partir de multinacionais. Se a gente comparar com a China, essas duas coisas, a China fez a industrialização dela e a substituição de importações a partir das chamadas joint ventures, ou seja, o capital era internacional, mas a empresa e todo o know-how e a transferência de tecnologia era intensa para as indústrias chinesas. Então, havia transferência de tecnologia de fato, e se não pelos contratos assinados, era na marra, porque a China roubava a tecnologia mesmo. Eles pirateavam. O governo chinês era atuante em termos de fazer espionagem industrial nas empresas multinacionais que entravam na China. Se os caras não dessem a tecnologia, você tinha, sei lá, o Partido Comunista dentro da fábrica roubando, né, a tecnologia para depois os próprios chineses fazerem isso daí sem precisar da joint venture. No Brasil, não. A gente chamou a Ford, no caso do mercado de automóveis, isso é mais gritante, tá? A gente chamou a Ford, a GM, né, essas empresas todas para virem para cá, instalarem o seu parque industrial no Brasil, sim, né? Não foi uma coisa que a gente de fato parou de importar o carro pronto, o carro é feito aqui, mas ainda é uma multinacional que está fazendo, o lucro vai para fora, não tem interesse em desenvolver a tecnologia local, né? Então, não é uma coisa que foi feita como foi lá. E o câmbio permaneceu paritário até 1999, e mesmo depois disso, o câmbio continuou bastante valorizado no Brasil. Tem vários autores da economia que criticam, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, quando a gente tem um câmbio mais valorizado aqui. Enquanto que Índia e China, praticamente a China, mas a Índia também, desvalorizaram bastante a sua moeda para favorecer a indústria local, tá? Isso tem efeitos, né? Tem efeitos diversos aí na economia, mas do ponto de vista de teoria do desenvolvimento, né, é uma crítica que pode ser feita, tá? Então, e aí se a gente olha o Mercosul nessa perspectiva, talvez valha a pena fazer uma aula sobre teoria do desenvolvimento, dessa teoria cepalina, que é a teoria que pauta a substituição de importação aqui, e pensar um pouquinho, alguns textos sobre esse assunto. Ou não, eu parto logo para a União Europeia. A gente vai estudar um pouquinho o que está acontecendo com a União Europeia, como é que a União Europeia enfrentou as crises, para ver, né, o efeito que isso tem na integração regional. Tá bom? Aí então eu ponho até sábado, eu consigo botar o material da próxima aula para vocês irem lendo. Enquanto isso, vão fazendo esse aqui. Vocês têm até segunda para fazer. Então dá para, quem não leu o texto ainda e tal, dá para tirar sua resposta com calma no final de semana. Tá bom? Obrigado, professor. Abraço. Fala. Só um ponto que eu gostei bastante da aula de hoje. Claro. A questão... Perdão, sempre acontece isso. Toda vez que eu começo a falar, isso acontece. O cachorro. É ciúme. Fala. Enfim, eu gostei muito do fato que o senhor mencionou, tipo, a questão de que
da estratégia chinesa, basicamente, de parar de fabricar soja por lá, de plantar soja e importar água, basicamente, ao fazer a gente fabricar soja para eles. E não é nem para alimentar os cidadãos de lá. É para alimentar os porcos. Tudo mais. É um fato que até então, no curso de GRI, eu não tinha visto, eu tive que descobrir por fora, e eu simplesmente gostei muito do fato que o senhor mencionou isso. Legal. Eu vou tentar pensar um pouco mais, é que a aula é de integração regional, não é aula de China, Brasil e tal. Sim. Mas talvez se eu for falar de ASEAN um pouco, eu vou tentar pegar um pouco esse lado daí. Porque é uma estratégia geopolítica, sabe? Não é só economia, não é só porque tá barato aqui, tá caro lá, não. Teve uma estratégia geopolítica da China e eles fazem a mesma coisa com a África, tá? Exatamente. A África tem essa mesma coisa de uma espécie de neocolonialismo, neoimperialismo, que é complicado. Como é que é? É a ética... Não, é o espírito do capitalismo sem a ética protestante. A China. Então, é complicado. É complicado lidar com os Estados Unidos, é pior ainda lidar com a China, tá? Desse ponto de vista. Mas a gente continua na próxima aula, então. Abraço, senhores. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. pessoal. Tchau.